Vamos falar agora sobre o leucoedema. O leucoedema ele tem esse nome por quê? Leuco porque ele é uma lesão branca e edema porque histopatologicamente a sua principal característica é a formação de edema. Toda vez que eu digo que o paciente tem uma alteração, uma lesão branca na boca, como a gente já teve a oportunidade de discutir lá na aula de lesões brancas, o que a gente precisa fazer para guiar o nosso raciocínio diagnóstico? Dizer se aquela lesão é destacável, é removível a raspagem, eu passo meu dedo ali com luva, ela sai? Ou ela não é removível a raspagem, eu passo gaze, passo meu dedo de luva, passo um abaixador de língua, ela não destaca. Isso é importante para a gente trabalhar o raciocínio diagnóstico. O leucoedema é uma alteração de desenvolvimento branca que não é removível a raspagem, não é destacável. Ele tem um aspecto opalescente, branco acinzentado, difuso, ou seja, os seus limites são imprecisos, ele se mistura com a mucosa normal. Geralmente, a sua localização mais provável é mucosa jugal, na maioria das vezes bilateral, muitas vezes com distribuição simétrica. O seu diagnóstico é obtido clinicamente, ou seja, a clínica é suficiente para o diagnóstico, não há necessidade da realização de nenhum exame complementar. No entanto, a gente utiliza um sinal manobra. Um sinal manobra é um sinal que eu faço na clínica objetivando um diagnóstico. No leucoedema, o sinal manobra que é feito é o estiramento da mucosa. Na hora que eu estico a mucosa, o que acontece? Aquela lesão que era esbranquiçada, na hora que eu estico, ela se torna normocrômica. Ela assume uma coloração normal, uma coloração da mucosa normal. Por quê? O leucoedema ele é branco principalmente devido à sua principal característica microscópica, que é o edema. Edema intracelular da camada espinhosa. Então, as células da camada espinhosa elas estão aumentadas porque elas possuem edema líquido no seu interior. Na hora que essas células estão aumentadas, se elas estão aumentadas, eu aumento a espessura do epitélio. Se eu aumento a espessura do epitélio, eu aumento a distância dos vasos sanguíneos que estão no tecido conjuntivo para a superfície. E aí a lesão fica branca. Na hora que eu venho ali no meu leucoedema e estico, o que acontece? Aquele líquido, ele sai do interior das células, ele extravasa, aquelas células que estavam aumentadas voltam ao tamanho normal, aquele epitélio que estava aumentado volta à espessura normal e aquela lesão deixa de ser branca, porque eu diminuí a distância dos vasos para a superfície. E a mucosa volta a ter coloração normal, volta a ser normocrômica. Como a gente pode ver aqui, ó. Paciente com leucoedema localizado em mucosa jugal direita. O leucoedema ele é muito mais comum em melanodermas, em pacientes da raça negra, muito mais comum. Então, observem a lesão branca, um branco acinzentado, impreciso, de limites imprecisos, indefinidos, localizada na mucosa jugal, não destacável, aqui é só a papila parotídea. E quando eu faço o sinal manobra de estiramento da mucosa, a lesão praticamente desaparece, ela atenua, então volta à coloração normal. Fechei meu diagnóstico, não preciso de biópsia. Biópsia é um exame complementar. Se eu fecho o diagnóstico clinicamente, eu não preciso dela. Qual é o tratamento? Não há necessidade de tratamento. O leucoedema é uma alteração de desenvolvimento inócua, que não vai trazer nenhum malefício. Por que é importante diagnosticá-lo? Porque ele faz diagnóstico diferencial com outras lesões, por exemplo, líquen plano. E o líquen plano é uma condição que muitas vezes requer tratamento. Então, eu preciso examinar esse paciente, ter critérios diagnósticos, estabelecer esse diagnóstico clínico e feito o diagnóstico, não há necessidade, não há indicação de tratamento. Trouxe um outro caso aqui bem bonito para vocês, de leucoedema. Observem, o paciente tem grânulos de Fordyce aqui. Ó, tem grânulos de Fordyce e mucosa jugal também bastante. Mas os grânulos de Fordyce na primeira foto ficam até difíceis de serem visualizados em mucosa jugal por conta do leucoedema, essa área branca, que tem essa superfície um pouco preguiada. E aí, quando eu estico, aqui eu não estou esticando, percebam que nessa porção mais posterior ainda tem leucoedema, mas aqui, ó, onde eu estou esticando, nessa região anatômica, a lesão desaparece. Por quê? Porque o líquido extravasa e o epitélio volta à sua espessura normal. Aí eu consigo até ver os grânulos de Fordyce. Fechei meu diagnóstico. Qual o tratamento? Não há necessidade de tratamento.